boa tarde. O meu nome é Ricardo Louro e tenho o prazer hoje de estar aqui com o Dr. Luís Campos neste espaço tertúlia onde eu lhe vou lançar vários desafios, e vou-me calar rapidamente, porque estamos aqui para ouvi-lo. E o primeiro é que nos conte quem é o Dr. Luís Campos, antes de ser doutor, durante o doutor e quem é hoje. São 70 anos de vida, portanto estamos aqui, devíamos estar aqui muito tempo. Bom, mas tentando resumir algumas das coisas, portanto eu passei a minha infância em vários sítios, portanto vivi 2 anos no Porto Santo, depois em Lisboa, 4 anos em Angola, etc. E esta intermitência de alguma forma tem contribuição para moldar a personalidade da pessoa. Ou seja, tudo experiências ganhas para depois... Não só as experiências e experiências de infância feliz, mas experiências de perdas. Porque quando portanto, eu tive de 5 aos 7 anos no Porto Santo, dos 9 aos 14, e nós ganhamos o círculo de amigos, afeiçoamos-nos aos sítios, à paisagem, aos cheiros, e depois quando saímos é um luto, é uma morte, é uma perda importante. E isto é a história de filhos de muitas profissões, dos diplomatas, das pessoas do circo, das pessoas dos carrosséis. A experiência mais radical é dos carrosséis, porque eles andam de semana a semana de um sítio para o outro, e geralmente é o pai e o filho, portanto, e não criam raízes em algum lado. Cedo me interessei pela política, portanto, quando vim de Angola, de alguma forma, aquela realidade, de uma forma inconsciente, tocou-me, e, portanto, fez com que eu tivesse atividade política em partidos da oposição, na CDE, antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, portanto, comecei com atividade política, mas desencantei-me com os partidos políticos, nomeadamente com o Partido Socialista, de onde eu pertencia, porque percebi que os partidos manipulavam as pessoas e, portanto, o que era importante era empoderar as pessoas. E, portanto, durante 2 anos trabalhei em alfabetização e ajudas em bairros de lata. E depois fui para a medicina. E essa ideia da medicina é uma ideia que já vinha de antes ou é uma ideia que vai surgindo? É uma ideia que já vinha de antes. A medicina interna foi... Eu tive uma experiência, todos nós, enfim, de alguns dos que estão aqui, fizeram um serviço médico à periferia. Foi uma altura muito forte, portanto, em que eu estive aqui, não muito longe daqui, em Lagos, em 1981. Ainda você não era nascido. Ainda eu não era nascido, é verdade. Em 1981, e portanto estávamos aqui um grupo de jovens, e tínhamos em agosto 230 doentes, tudo politraumatizados, infartos, AVCs, tudo. Sim. E nenhum de nós tinha entrado ainda na especialidade, não tínhamos formação, não estávamos preparados para aquilo. E portanto, foi duro, porque... É o que a gente costuma chamar o lançados às feras. Lançados às feras. E ainda mais problemático que isso, depois, a meio do ano, o diretor do Serviço de Medicina tinha 26 camas, foi-se embora, e pediram-me para eu assumir a direção do Serviço de Medicina. Portanto, estava em constante ligação com o meu antigo serviço, do professor Salles Luís. Mas isso foi uma coisa determinante e fez com que eu fosse para a medicina interna, e um bocado porque isso tem a ver também com a forma como eu abordo os problemas e algum espírito. Portanto, eu acho que de alguma forma sou um sintetizador, sou uma pessoa que gosta de saber um pouco de cada coisa, ligar os conhecimentos, criar pontes entre os conhecimentos e ter uma visão holística não só do doente e seguir o doente ao longo da vida, mas também fazer a ponte entre conhecimentos. E daí eu, toda a minha carreira profissional, fiz a ponte entre
carreira assistencial e, de alguma forma, alguma atividade política a nível de política de saúde, não política partidária. Porque cedo eu percebi que, de facto, quem decide sobre financiamento, sobre recursos humanos, sobre organização, etc., tem mais interferência nos resultados com os nossos doentes do que nós próprios. E, portanto, sempre tentei fazer essa ponte. Portanto, Depois, foram dois sentidos sempre paralelos, ou seja, a parte da medicina, mas também a parte interventiva, a parte política, e achou que não podiam ser dissociadas. Exatamente. A complicar ainda mais as coisas, eu tenho uma carreira artística paralela. Portanto, em 1982, portanto, no fim do serviço médico à periferia, um grande amigo, que já morreu, que era o pintor Joaquim Bravo, convidou-me para fazer uma exposição numa galeria que existe ali em Lagos, que é o Mercado de Escravos. E eu fiz lá uma primeira exposição. E depois nunca mais deixei de fazer exposições. E, portanto, sempre desenvolvi uma carreira artística paralela. E isto, para já, não é uma coisa incomum na medicina. Há muitos médicos, principalmente na literatura, Lobo Antunes, na Namora, o Júlio Diniz, etc., e Schiller lá fora, etc., que são médicos. E eu acho que há uma motivação comum entre a medicina e a arte, que é gostar de pessoas, portanto, e estar atento à realidade e querer transmitir de alguma forma às outras pessoas a nossa intuição sobre a realidade que nos rodeia. No caso da arte, essa transmissão, essa reinterpretação da realidade é feita através de um objeto estético. Pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma peça de música. No meu caso, é fotografia e vídeo. E, portanto, isso foi sempre uma carreira paralela que, de alguma forma, a medicina ajuda neste sentido. A medicina é, talvez, principalmente as urgências, o observatório mais extraordinário da realidade humana e da natureza humana. Nós percebemos as transformações sociológicas no serviço de urgência antes de qualquer outro tipo de pessoas. E lidamos com os limites da vida. Pessoas que perdem tudo, que têm que modificar as suas prioridades de um dia para o outro, etc. E, de alguma forma, a arte alimenta-se desta realidade. Portanto, esta situação privilegiada de observação da realidade e da natureza humana, de alguma forma, alimentou sempre a minha carreira. Conhecer as pessoas no pior dia da vida delas, como às vezes fala tanto, não é? Então, e teve um ano em Lagos. Sim. Esse ano foi transformador, portanto, abriu as portas para a medicina interna, abriu as portas para a arte. Portanto, o Algarve aqui como um marco... Absolutamente, para mim é muito importante. Imenso do Algarve. Então, e depois deste ano em Lagos? Depois estive no serviço de medicina no Hospital Gasmeniz, que era liderado pelo professor Salles Luís, e fui abrir o serviço de medicina do Hospital São Francisco Xavier. Como tinha estado no meio do internato, tive 6 meses no Hammersmith Hospital em Londres, portanto ele destacou 3 pessoas para irem montar o serviço de urgência, o serviço de medicina, os cuidados intensivos, etc. Mandou 2 assistentes e depois olhou para mim e disse: tu vieste lá de Inglaterra há pouco tempo, faz tu também. Portanto, bem cheio de ideias novas de fora, portanto... Durante... trabalhei que se me fartei, mas de facto intervi e comecei a montar, e grande parte do que foi o Serviço de Medicina, os Cuidados Intensivos, o Serviço de Urgência de São Francisco, eu estive na gênese disto. E é curioso que voltei mais tarde, ao longo da minha carreira profissional, a estar envolvido na construção de hospitais, porque em 2005, se tu te recordas, houve um concurso para parcerias público-privadas, portanto, e a ideia era entregar a construção
de hospitais a empresas, grupos privados, que tinham a responsabilidade do programa funcional, do desenho do hospital, da construção do hospital, mas também gerirem o hospital durante 15 anos. Ou seja, os erros que cometessem na construção iam pagá-los na gestão. No dia a dia. E isso foi um desafio absolutamente fantástico, porque os hospitais talvez sejam os únicos tipos de edifícios em que os arquitetos ouvem as pessoas. Os outros não, museus, etc. Os arquitetos querem fazer o desenhinho para o seu caderno. Mas os hospitais, aquilo que determina o desenho dos hospitais é o modelo de governação clínica. E, portanto, eles têm que saber qual é o modelo da moderação da governação clínica, mas não só têm que conhecer os fluxos nos hospitais. Eles não conhecem. Portanto, têm que ouvir os médicos. Portanto, eu fiz parte da equipe coordenadora que desenhou, portanto, fez o projeto de 5 hospitais, 2 dos quais estão construídos, portanto, que é o Hospital Vila Franca de Xira e o Hospital de Braga. Por aqui já vê com que grupo é que eu trabalhei. E foi uma experiência fantástica, porque, por exemplo, o Hospital de Braga, não há outro hospital no mundo igual àquele. Portanto, é um modelo do hospital que se chama um modelo shopping center, tem uma grande rua central, e depois separa o ambulatório para um lado e o internamento para o outro, mas a adjacência dos profissionais era horizontal, portanto tinham um corredor por cima da rua central, onde tinha o internamento do lado esquerdo, a cirurgia, por exemplo, tinha as consultas do lado direito e tinha um bloco ao fundo. E a adjacência dos doentes, o fluxo dos doentes era vertical. E, por exemplo, tinha enfermarias em H, em que o haste do H é onde estava a equipe de enfermagem, o que diminui muito os trajetos dos doentes, e tinha as camas uma em frente à outra, para dar acesso à natureza, à vista da natureza, aos dois doentes de igual forma. E essa experiência abriu-me também os olhos para outra coisa que foi muito importante, enfim, das quais eu me orgulho ao longo da vida, que foi aprender a importância do ambiente na recuperação dos doentes, aquilo que os anglo-saxónicos chamam healing environment, que é tudo aquilo que faz parte do ambiente e que ajuda os doentes a recuperar. A cor das paredes, os cheiros, a textura, o ruído, a arte, nada a ser deixado ao estética, o caso, não é? respeito pela privacidade, o acesso à luz natural, etc. Portanto, e de tal forma isso foi determinante que, quando eu assumi a direção de serviço de urgência em 2003, São Francisco Xavier, aquilo era um ambiente muito lúgubre, muito escuro. O Hospital São Francisco estava preparado para ser uma clínica, não estava preparado para ser hospital. Então convidei 22 artistas, amigos, a doarem obras. E eles doaram 87 obras e enchi o serviço de urgência de obras de arte. E modificou completamente o ambiente. Depois, quando vim para o Serviço de Medicina, trouxe metade das obras. E em 2014, portanto, a Fundação Milênio ofereceu mais obras e nós conseguimos que todo o hospital, todos os quartos, todos os corredores tenham uma obra de arte. E passámos a chamar, com a inauguração, na altura era o Dr. Paulo Macedo, que era o Ministro da Saúde, foi lá inaugurar o Hospital das Artes. E, portanto, São Francisco Xavier chama-se o Hospital das Artes, e se forem lá, tem os melhores artistas contemporâneos. Se houver algum artista que não está lá, é porque não deve ser muito bom, porque nós temos lá, desde o Julião Sarmento ao Pedro Cabrita Reis, ao Ângela Ferreira, o Xana, que é aqui do Algarve, toda a gente tem. E isso é uma das coisas que... E isso é muito curioso, porque isto tem 10 anos, foi 2014, portanto já tem
12 anos, e agora começa-se a falar precisamente na prescrição social, na prescrição cultural, na prescrição das artes, porque se as artes fazem bem aos doentes, então temos que utilizar as artes para o fazer e para os recuperar, e os museus, por outro lado, começam-se a assumir como espaços de cura. Portanto, há muitos museus que começam a ter programas dirigidos para determinado tipo de patologias, por exemplo, patologias, doenças mentais e outras. O MAT, por exemplo, promove consultas de psiquiatria no meio das exposições. E essa é uma das partes, digamos, da minha vida paralela que eu acho Só que é muito mostra que nos disse logo a verdade em que a arte e a medicina andavam lado a lado ao longo da sua vida toda. paralelo. E isso é super interessante, porque estamos a falar de uma mudança de paradigma muito grande e de um alargamento daquilo que a gente chama a terapêutico ou o plano terapêutico do doente, muito para além do medicamento que a gente prescreve, não é? O que é curioso é que os temas foram sempre temas separados. E nas duas últimas exposições é a altura em que as preocupações enquanto médico com as preocupações enquanto artistas se cruzam. E, portanto, são tudo e são dedicadas às questões ambientais e às alterações climáticas e à questão da poluição. Que é um assunto do qual tem estado Neste momento, intimamente ligado. É a minha ocupação principal, porque quem tem filhos e quem tem netos não pode deixar de estar preocupado com estas questões, porque, de facto, as alterações climáticas estão a ocorrer segundo os cenários mais pessimistas. Portanto, 2024 e 2025 foram os anos mais quentes alguma vez registados, com temperaturas acima de 1,5 graus centígrados, que era o limite estabelecido no Acordo de Paris para 2100. E, portanto, isto tem a poluição neste momento, estamos a falar da poluição química, atmosférica, sonora, etc., é o maior fator de risco para a mortalidade global. E estas alterações estão a afetar a saúde das pessoas. Neste momento, a OMS estima que 1 em cada 4 pessoas, a nível global, morra por fatores ambientais. E isto quer dizer uma coisa, que nós, médicos, que não somos apenas cuidadores, somos também advogados dos doentes, temos a obrigação ética de nos envolver nesta luta. Por outro lado, somos profissões em quem as pessoas confiam. Em todos os inquéritos, quando se pergunta à comunidade qual é a profissão em que mais confiam, e há um estudo recente feito em 32 países, os médicos aparecem sempre em primeiro lugar. Praticamente 50% da população consideram os médicos a profissão em que mais confia. Como comparação, os políticos aparecem sempre em último lugar. Por outro lado, portanto, eu considero que, de facto, é nosso dever envolvermos nisso, e foram essas as motivações que me levaram à criação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que ocorreu em outubro de 2022, cujo objetivo foi fazer uma aliança, criar uma rede colaborativa de todas as organizações que se relacionam com a saúde para mitigar o impacto na saúde das alterações climáticas e da poluição, para reduzir o próprio impacto ambiental do setor da saúde, que em Portugal é responsável por 4,8% das emissões de gases com efeito de estufa e para a produção de resíduos, de plásticos, de muito tipo de resíduos, para aumentar a literacia, a consciencialização, a formação dos profissionais, porque é chocante ver a importância que as alterações ambientais estão a ter como determinantes das doenças das pessoas, e a inércia das universidades em introduzirem estes sistemas na sua formação. Isso que eu ia lhe perguntar exatamente isso. Não é um tema que nós vejamos... Infelizmente, para mim, é um escândalo que este Congresso
não me dedico uma mesa às questões ambientais e ao impacto na saúde. Até porque isso é uma oportunidade para os internistas, porque se nós formos ver o impacto se nós pensarmos no espectro das doenças que estão a ser mais afetadas pelas alterações climáticas e pela poluição, são as doenças cardiovasculares, é o cancro, é as doenças respiratórias, alergias, as doenças transmitidas por vetores, as zoonoses, doenças relacionadas com a qualidade da água e dos alimentos, as doenças mentais, mas, em geral, é um efeito sistémico. Quer dizer, se você pensar, por exemplo, no efeito dos plásticos, os plásticos são um problema terrível de saúde pública, porque têm um efeito direto das partículas, toxicidade direta das partículas, têm efeito a nível pró-inflamatório, a nível da imunidade, translocação genética, etc. Quem são as especialidades que estão preparadas para falar sobre estes efeitos sistémicos das alterações? É a medicina interna e, eventualmente, a saúde pública ou a medicina geral e familiar, porque os cardiologistas falarão do coração, os pneumologistas falarão do pulmão, só nós conseguimos fazer esta ligação, este efeito sistémico, não só da poluição química, da poluição sonora, do aquecimento, das ondas de calor, etc., das catástrofes, que cada vez são mais frequentes. E, na realidade, revelou-se algo pertinente, porque em 3 anos nós crescemos para 114 organizações. Temos 14 associações, entre as quais a Associação Nacional de Farmácias e a Apifarma, a Associação da Hospitalização Privada. Temos 23 sociedades científicas. Temos as 9 ordens profissionais mais importantes na área da saúde. Temos 11 laboratórios de indústria farmacêutica, 11 universidades, temos 13 ULS, temos grupos privados de saúde todos, da Luz, Lusíadas, CUF, Champalimau, etc. Temos empresas tecnológicas como a Google, temos 2 empresas seguradoras, que é a AGEAS e a Fidelidade, temos empresas de resíduos. Portanto, somos neste momento a aliança mais transversal na área da saúde. E é inédita em termos internacionais, porque os outros países, aquilo que resolveram fazer foi criar a aliança dos médicos pelo clima, ou dos enfermeiros pelo clima, etc. A nossa convicção é que estamos perante um problema mais complexo do nosso futuro, e para problemas complexos temos que ter soluções Uma aliança mais forte. E, portanto, e aqui estamos com muitas atividades, temos um curso com a Escola Nacional de Saúde Pública, que estamos a trabalhar com as sociedades para a elaboração de recomendações para a redução do impacto ambiental dos setores que são mais impactantes. Criamos um portal de boas práticas, portanto, para partilha de muito que já está a suceder a nível dos hospitais. Criamos o Observatório Português da Saúde e Ambiente, publicou o primeiro relatório o ano passado e que vai publicar este ano o segundo relatório. Fizemos o primeiro Congresso Nacional da Saúde e Ambiente, onde o ano passado na Culturgest teve 1000 pessoas, 30 profissões diferentes, e acabamos de fazer agora em abril, dia 8 e 9, o segundo congresso que teve 2000 pessoas de 120 profissões diferentes. Portanto, e estamos a tentar, em franca expansão, e estamos a tentar... E também para o ensino pré-graduado, por exemplo? O ensino... Para a universidade, por exemplo, para ser parte dos currículos universitários da formação médica? Isso é uma das nossas lutas, portanto, ou seja, isto é um palco, é um problema muito complexo, com um espectro muito amplo. E daí ser necessário, portanto, a associação desta variedade de organizações, porque aquilo que nós verificamos, e isso é uma vantagem de ser internista, é que são áreas em que o conhecimento está muito especializado.
Há pessoas que sabem de resíduos biológicos, não sabem de resíduos não biológicos. Uns sabem de doenças de vetores, não sabem de zoonoses. Onde sabe? E, portanto, aquilo que nós vimos é que há estratégias, por exemplo, de sustentabilidade muito sérias a nível das empresas, mas quando nós colocamos estas organizações a colaborar, surgem outras oportunidades. Okay. Nós temos, por exemplo, criamos 4 clusters, um cluster do conhecimento e da investigação, um cluster da sustentabilidade ambiental, um cluster da saúde urbana, porque as autarquias são muito importantes ao nível da promoção da literacia, ao nível da proteção das populações mais vulneráveis, da redução da poluição, etc. E temos um cluster do medicamento. E só para terminar, e como exemplo, o cluster do medicamento, nós temos quem produz os medicamentos, que são os laboratórios. Temos 11 laboratórios connosco e temos a Apifarma. Temos quem os prescreve, porque temos a Ordem dos Médicos. Temos quem os distribui, porque temos a ADIFA, que é a empresa distribuidora de fármacos. Temos quem os vende, porque temos a Associação Nacional de Farmácias. Temos quem os consome, porque temos associações de doentes. E temos quem os recolhe, porque temos a Valor Med, que é quem coleta os resíduos. E aquilo que estamos a tentar é que esta gente se una para criar projetos comuns, e eu penso que isso é uma grande oportunidade. Para não ser intervenções pontuais, mas sim uma estratégia bem global e e ganhar peso político e modificar leis que são leis obsoletas, que nós estamos a tentar e estamos a conseguir modificar, como, por exemplo, a Lei dos Resíduos, que data de 1996 e que considera, por exemplo, aqueles plásticos, o Blue Wrap, que embrulha as caixas cirúrgicas, que é material perfeitamente esterilizado e que os hospitais pagam a companhias para meter aquilo para aterro, quando aquilo pode perfeitamente ser reciclado. E nós estamos a desenvolver um projeto com uma fábrica de plásticos e com 9 hospitais de recolha conseguimos uma autorização especial, estamos a recolher 1 tonelada destes plásticos e estamos a transformar isto em vestuário, coisas para doentes, ou em pellets para plástico. Ok. Isso imagino que seja um percurso que se percebe que é uma fonte de preocupação e que é um tema que lhe diz muito, mas é também um tema em que se olha para a frente e tem muito caminho ainda para andar. Nós não estamos a falar do futuro, estamos a falar do presente. Sim, claro. Estamos a falar do presente. Isto que aconteceu, o Christine agora, que aconteceu, é uma coisa que nunca tinha acontecido. Portanto, as ondas de calor. Portugal é dos países mais vulneráveis às alterações climáticas. A Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente. Quando nós falamos do aumento da temperatura a nível global de 1,5 graus centígrados, a Europa já aqueceu 2,5 graus centígrados em relação à época pré-industrial. E aquilo que nós estamos a verificar é que, por exemplo, doenças anteriormente consideradas doenças tropicais começam a aparecer na Europa. Claro. Este ano houve uma epidemia de chikungunya, por exemplo, centenas de casos em França e Itália. O ano passado, 19 países reportaram infecção por vírus do Nilo Ocidental. Espanha teve mais de 20 e tal casos. Curiosamente, todos junto à fronteira com Portugal, na zona do Andaluzia. Portugal não reportou nenhum. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que provavelmente nós já cá temos a infecção e ainda não a diagnosticamos. Portanto, ou seja, Portugal, os incêndios, por exemplo, nos últimos 20 anos, 20% de Portugal incendiou-se. Portugal é de longe o país onde a área de incêndios é maior em toda a Europa. Portanto, isto é o presente e isto tem consequências. Os incêndios matam pessoas, as inundações matam pessoas e não há um plano de adaptação, um plano de contingência na área da saúde para responder a isto. Por exemplo, agora durante a Depressão Christine, no primeiro dia, houve 195 farmácias que ficaram sem eletricidade.
Ou seja, não podiam enviar receitas e tiveram de transportar medicamentos que tinham em frigorífico para outros sítios. Não houve nenhuma inventariação, nem nenhuma orientação do público a dizer: olha, estas e estas estruturas estão inoperacionais, tem que se dirigir a estes e outros lugares. Portanto, isso não foi feito. Não houve nenhuma informação à população de cuidados sobre que deviam ter para prevenirem acidentes. E as consequências são consequências de afogamentos, são poluição química, doenças infecciosas que decorrem, e as consequências das catástrofes prolongam-se por 10 anos. Por exemplo, no mesmo ano em que sucede uma catástrofe destas, aumenta 20% os suicídios. No segundo ano, aumenta 60%. Portanto, tem que haver uma informação à população, não só de cuidados a ter, portanto, em caso de inundações, como tem que haver no caso de ondas de calor, como tem que haver no caso de incêndios, e o CPSA está a fazer isso, está a fazer recomendações nessa área, mas o próprio sistema tem que se preparar para fazer a vigilância, a monitorização e dar resposta a estas consequências mais tardias destas catástrofes que vão acontecer e que é anunciado como se fosse as vítimas fossem um determinismo, quando não é um determinismo. Parte das consequências podiam ser evitadas. Portanto, se não se impermeabilizassem as cidades, se não se deixasse construir em leitos de cheia, se não se deixasse construir em reservas ecológicas, se fizessem bacias hidrográficas, etc. Isto era uma forma de mitigar as consequências. Agora, o problema é que as ações de prevenção nunca aparecem na televisão. Mas quando acontecem vítimas e dizer, pusemos 1.000 milhões de euros nisto, então é notícia de televisão. Em Setúbal, que fez isto, por exemplo, não apareceu na televisão, porque preveniram estas consequências. O Funchal, por exemplo, a Madeira, teve umas inundações. Morreram, há uns anos, morreram quase 90 pessoas. E eles fizeram muitas modificações para prevenir as consequências disto. Houve umas últimas chuvas que foram mais intensas e não morreu ninguém. Isso não foi notícia. Portanto, as ações de prevenção não são notícia. Tem pouca visibilidade, não são do interesse do público em geral. Damos-lhe pouca importância e pouca visibilidade, provavelmente. É esse prevenir. Absolutamente. Não é um tema que apareça no discurso político, nem nas eleições autárquicas, nas legislativas, nem. Ninguém pega na questão ambiental e nestes temas. Mas vão ter que começar a encará-los, porque isto vai ser cada vez mais sério. É tratado sempre com um assunto menor que não é? A nível político é sempre tratado as questões ambientais como um assunto menor que de facto não é. Bom, vamos voltar agora à parte da medicina e eu queria saber como é que vê a medicina interna hoje em dia. Qual é a sua visão de quem é que nós somos, o caminho que fizemos e quem é que nós somos? E gostava também que nos falasse um bocadinho, que foi presidente da nossa sociedade, e dessa experiência e de como foi ser o nosso representante, e o que foi para si também, e falasse-nos um bocadinho dessa fase. Bom, isso é um tema muito complexo, mas eu vou tentar sintetizá-lo. E vou falar um bocadinho do genotipo e do fenotipo. Ou seja, o que é geneticamente o internista? Portanto, o internista é alguém que aborda o doente como um todo, enfim, a palavra holística, portanto, aborda o doente como um todo, dedica-se aos doentes adultos, ao contrário, portanto, dos pediatras, digamos, o pediatra dos adultos. As suas maiores armas são a história, o exame objetivo, a interpretação dos exames complementares. Segue o doente ao longo da vida, tem uma experiência hospitalar de cuidados intensivos, emergência, que, ao contrário dos clínicos gerais,
lhe dá uma capacidade para abordar, portanto, as doenças, quer quando elas estão na fase estável, quer quando estão na fase crítica, e são a especialidade ideal para tratar a maior parte das patologias comuns de órgão ao sistema, as doenças sistémicas, os doentes com multimorbilidade, os doentes sem diagnóstico. E, portanto, isto é algo inestimável, porque, de facto, com o envelhecimento da população, por exemplo, nos serviços cirúrgicos, cada vez são internados doentes mais velhos. Agora, depois há vários fenotipos de ser internista. Essa é a gênese genética, não é? Essa é a gênese genética. E esta preparação é fundamental e aquilo que nos dá a preparação para sermos melhores quando nos dedicamos a uma determinada área de diferenciação. E, portanto, eu digo que há principalmente 3 fenotipos, que é o fenotipo generalista, que é o internista clássico, portanto, que está no serviço de medicina interna, que faz consulta de medicina, que está na urgência, não sei o quê. Depois temos os internistas que têm uma diferenciação em qualquer coisa, que fazem consulta de diabetes, ou consulta de doenças autoimunes, ou consulta de hipertensão, ou consulta de fator de risco cardiovascular, etc. Ou doenças raras, tudo isso. E depois temos internistas que, tendo esta preparação, se dedicam apenas a uma área. E temos aqui vários exemplos na sala, como Carlos Vasconcelos, dedica-se apenas à autoimunidade. Temos outro exemplo, a Teresa Mesquita, que está ali, que pertenceu ao meu serviço, dedica-se apenas ao AVC. E isto é uma coisa que é criticada, quer a nível da sociedade, quer a nível do colégio, e isso tem sido o nosso maior erro. Ou seja, por exemplo, pensando no AVC, o prognóstico do AVC tem a ver com o tratamento das comorbilidades, que são médicas, e o tratamento das complicações, que são médicas. O neurologista serve para... E nós também sabemos fazer trombólise e sabemos a altura em que se faz trombólise, etc. Agora, temos que ter pessoas só a trabalhar naquilo. Porque é a única forma de termos gente que é capaz de falar de igual para igual com os neurologistas, ou no caso das doenças autoimunes com os reumatologistas, ou no caso portanto, nos outros, tem que ser pessoas que se dediquem apenas a uma área, mantendo a ligação com o resto do serviço, e muitas vezes, por exemplo, no serviço de medicina que eu dirigia, as pessoas da unidade AVC tinham umas camas de enfermaria também. Mas, essencialmente, não faziam não faziam urgência, não faziam, quando era possível, não fazem consulta de medicina interna, não sei o quê. E nós não conseguimos adaptar-nos para dar uma resposta a estes diversos fenotipos. Se você pensar quais são os critérios, por exemplo, para subida na carreira para assistente sénior, é tudo baseado no modelo generalista. Tem que ter internos. A pessoa que está na unidade da AVC muitas vezes não tem um interno. Tem que fazer consulta de medicina, tem que fazer urgência. Pessoas que estão na unidade de doenças autoimunes já não fazem urgência. Não têm que fazer. E, portanto, nós não conseguimos adaptar os critérios de seleção e de progressão na carreira a estes vários fenotipos. Por exemplo, a urgência. Há muitos internistas que só estão no serviço de urgência. E, portanto, foi esta incapacidade, e é esta incapacidade que está a fazer com que as pessoas que se dedicam a estas áreas tendem a evoluir para uma especialidade, porque se sentem injustiçadas na medicina interna. Foi isso que causou
a saída dos cuidados intensivos da medicina interna, e é isso que causou a criação da emergência e, se calhar, da geriatria a seguir e dos cuidados paliativos a seguir, etc. Se nós não resolvermos esta e não nos adaptarmos e não percebermos que, de facto, existem estes fenotipos, que isto deviam ser subespecialidades da medicina interna, com critérios adequados e específicos para cada uma das carreiras, a medicina interna vai ficar esvaziada. E isso é um drama, porque, de facto, a medicina interna é fundamental a nível do hospital para tratar os doentes que vêm da urgência, os doentes médicos da urgência, para apoiar os doentes cirúrgicos com multimorbilidades que estão em todos os serviços cirúrgicos, na ortopedia, na neurocirurgia, na cirurgia plástica, etc. Nós tínhamos uma unidade de cogestão de ortogeriatria no nosso serviço, que era uma equipe que estava só no serviço de ortopedia, que recebia os doentes... Só de cogestão, só dedicado. Recebia os doentes, avaliava-os, otimizava a sua condição, depois entregava ao ortopedista para operar e recebia outra vez. É um modelo hospitalista nos Estados Unidos. Tínhamos depois hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária está toda entregue à medicina interna. E está porquê? E aí passo para a segunda parte algumas das coisas que aconteceram quando eu fui presidente, porque nós tentamos mudar a cabeça dos diretores de serviço. O pensamento tradicional dos diretores de serviço era, nós, quando lhes apresentavam um projeto novo, nós temos uma carga assistencial tramada, já estamos nas urgências, não podemos ir para isso, não podemos assumir isso e não sei o quê. Ok, então se não assumem, a gente entrega a unidade de AVCs à neurologia, ou entregamos a unidade de insuficiência cardíaca à cardiologia, ou entregamos... E uma das coisas que a minha direção fez foi tentar abrir a cabeça aos diretores de serviço. Dizer, vocês nunca digam que não podem. Porque, de facto, a medicina interna é a especialidade melhor preparada para dar resposta para os programas de cogestão de doentes cirúrgicos, para a hospitalização domiciliária, para os programas de gestão do doente crónico complexo, para os cuidados paliativos, para as unidades de diagnóstico rápido. Portanto, aquilo que vocês têm que dizer é precisamos de recursos humanos. E aquilo que se passou na hospitalização domiciliária foi paradigmático. Nenhum serviço disse que não queria hospitalização domiciliária. Todos aceitaram. E como era uma prioridade política, deram-nos recursos humanos. E hoje em dia nós temos unidades de hospitalização domiciliária em todos os hospitais, neste momento praticamente públicos e privados, com internistas, e isto foi preparado. E se nós não tivermos esta capacidade de dizer e assumir, atenção, grande parte da inovação organizacional que está a ocorrer nos hospitais e que os doentes são formas mais adequadas de tratar os doentes, é a medicina interna que tem que lá estar. Portanto, este problema de, nos últimos anos, ficar com metade das vagas a descoberto, isto é assassino para a medicina interna, mas é assassino para o Serviço Nacional de Saúde e é assassino para os doentes. Portanto, isto é um problema que nós temos que resolver. E eu acredito que há, neste momento, na Ordem e no Ministério, abertura para resolver isto. Temos que ter imaginação, propostas práticas, execuíveis, para incentivar os internistas e tornar a medicina interna uma especialidade atrativa. Para terminar só isto, por exemplo, a nível da medicina privada, eu sempre fiz medicina privada, porque nunca quis correr o risco de me aparecer
um chefe mentecapto que me infernalizasse a vida e, portanto, sempre gostei de ter um pé no Serviço Nacional de Saúde e um pé na medicina interna. E você sabe, e todos os que estamos aqui sabemos, o que é a realidade do internista numa consulta. Portanto, estamos ali na consulta, um doente com primeira vez, quando entra com um saco de plástico cheio de exames, nós começamos logo a suar. Eu vou-lhe confessar uma coisa, eu tenho mais medo dos sacos de papel porque aguentam mais exames. Depois senta-se e diz, olha, eu há 10 anos que tenho aqui uma coisa que ninguém sabe, já fui a 20 especialistas e disseram-me que você, portanto, era capaz de ser uma pessoa para me orientar, porque eu já não me oriento no meio disto tudo. Alguns até vêm pelo ChatGPT, procuram no ChatGPT e começam a receber doentes, mas tudo através do ChatGPT. E a gente tem que ouvir a história toda do doente, examinar o doente, ver os exames todos do doente, pedir novos exames e falar com o doente sobre o que é que a gente pensa, não sei o quê. Isto demora uma hora. Se você for urologista, oftalmologista ou muitas destas, ou dermatologista, ainda melhor, demora 5 minutos ou 10 minutos e ganha a mesma coisa que a gente ganha numa hora. Por exemplo, eu defendo que os internistas deviam ser pagos como os advogados, à hora. Portanto, ou seja, um doente que vem com um saco de plástico, já andou por 20 médicos e tem uma doença há 10 anos que ninguém descobre, sabe que não em 10 minutos vai precisar de uma hora ou mais do internista. Então, quanto tempo é que é de internista? Quero uma hora. Então, paga uma hora de internista. Portanto, e isto, os advogados fazem isso, eu não percebo porque é que a gente não pode fazer isto. Porque é completamente injusto nós recebermos o mesmo de uma hora que recebe outras especialidades que em 10 minutos. Portanto, eles numa hora fazem 5 vezes mais, recebem 5 vezes mais do que nós. E são coisas muito práticas e que exigiriam respostas específicas, mas se a gente não conseguir dar respostas a isto... Não ganhamos a credibilidade. Não vamos lá. Normalmente esse doente é sempre o que vem na última consulta ou naquele dia que nós temos coisas marcadas logo a seguir. O problema é que não é aquele doente que vem na última consulta. É os 2, 3, 4, 5 doentes que vêm a seguir uns aos outros e que às tantas a gente está com 2 horas de atraso na consulta porque isto tem que explicar. Olha, a gente dá ao doente o tempo que o doente necessita. E, portanto, há doentes que necessitam um quarto de hora, há doentes que precisam de uma hora. Já me aconteceu ter que dividir a consulta em dois. Portanto, chegar ao fim de uma hora e só ter conseguido fazer a história e dizer, olha, desculpe lá, tenho que vir cá a outra altura para eu examinar e ver os exames, porque estou aqui há uma hora a ver a sua história e já não consigo mais. E os doentes aceitam. Marcou uma consulta para eu acabar a consulta. Eu acho que um doente que é visto por um médico durante uma hora é tão raro hoje em dia que o doente fica... a aceitação é tão grande porque alguém se preocupou com ele. E principalmente doentes que já andam a ser seguidos. Quando as conversas são boas, o tempo voa e nós estamos muito próximos, infelizmente, do final. Ficaríamos aqui muito mais tempo a falar. Eu vou lançar o último desafio, quer ter 2 minutos para deixar aqui uma mensagem aos internos que agora começam e aos jovens internistas sobre o futuro. Uma mensagem para eles. Eu acho que os jovens internistas, como todos nós, o principal é tentarmos ser minimamente felizes. Portanto, e temos que ser exigentes em relação a isto e temos que criar as condições para que sejamos reconhecidos, sejamos compensados, devidamente recompensados, consigamos um equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida familiar e os amigos e fazer outras coisas. Portanto, esta noção de equilíbrio dentro da vida de cada pessoa é fundamental. Nós não podemos ter nos serviços zombies
ou pessoas que se divorciam porque ou pais que têm filhos problemáticos porque não tiveram tempo para os filhos, etc. Portanto, este equilíbrio acho que é fundamental. A outra coisa que se calhar eu aprendi com o tempo, com a idade, é o desperdício do tempo. Nós temos que saber escolher os nossos desafios. Uma das coisas que mais me custa neste momento é pensar a quantidade de horas que eu dei a fazer coisas que não serviram para nada. As horas que eu passei, centenas de horas no Ministério ou no hospital, em comissões, a fazer livros brancos, a fazer relatórios que depois acabaram na gaveta de um secretário de Estado ou de um ministro, não sei o quê. Portanto, nós temos que escolher bem os desafios em que nos metemos e temos que escolher os desafios que, por um lado, nos dão prazer, porque para mim a medicina não é trabalho, é prazer. Eu tenho muito prazer em ver doentes e foi essa a razão porque sempre recusei cargos de gestão ou cargos políticos, embora em determinada altura tivesse tido essa oportunidade. E, portanto, temos que escolher bem os desafios e temos que ter uma noção de que, de facto, as coisas em que nos metemos têm que ter consequências. Porque se for para desperdiçar o nosso tempo, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na vida e passa muito depressa. Dr. Luís Campos, muito obrigado por Obrigado. aceitar este desafio. Foi um prazer. Obrigado.